Paulo, sabadão aqui, diferenciado no São Paulo, pessoal. Jogador revelado vindo do Cruzeiro para o SPFC, divulgado na madrugada, pessoal. E também informação do jogo de amanhã diante do Grêmio, pessoal. Nos apoie, deixando seu like, o vídeo está muito interessante. Quero aproveitar para deixar o link aqui, como dos canais oficiais, na descrição do vídeo. Bom, o São Paulo está em 6º lugar, 17 vitórias, 8 empates eu não anotei as derrotas aqui. Fez 50 gols, acho que são 11 derrotas, né? Fez 50 gols, sofreu 37, um aproveitamento de 56%. O Caleri nem treinou hoje com os companheiros, deve ser desfalque, já tá de férias também mesmo, diz que, conforme ele mesmo falou, né, que depois que foi eliminado do Botafogo, o ano acabou, o ano do Caleri já acabou. Michel Araújo, que voltou contra o Atlético depois de estar lesionado, tá com edema na coxa, não vai jogar. E quem pode voltar é o Wellington, que eu acredito que não vai voltar também, porque também já tem mais 2 jogos pro cara ir embora pra Inglaterra, não sei se ele vai jogar. O Caleri não joga desde a vitória em cima do Atlético Paranaense, aqui de 2-1, e o Wellington não joga desde os 3-0 contra o Vasco em outubro. Ainda tem no departamento médico o Jamal e o Manoite, está com trauma no tornozelo esquerdo, e o Lisiero, o sonolento Lisiero, com dores no tornozelo direito. Um provável time do São Paulo, acho que deve ir com o Rafael, Igor Vinícius e o Juan, o Arboleda, Alan Franco e Sabino, e não sei se ele vai colocar o Wellington, o Rafinha, ou sei lá quem na lateral, Patrick, Luiz Gustavo, Alisson e Luciano, na frente Lucas, André Silva e Ferreirinha. Acredito que seja esse o time do São Paulo. E aí, muitos de vocês comentam, Barolo, tem que mandar os caras embora, tem que fazer uma limpa no elenco, tem que mandar esse meia dúzia embora, desses picaretas aí, que estão enganando, que os falsos líderes. E eu tenho dito pra vocês há muito tempo que não tem essa. O São Paulo quer manter o elenco, os caras gostam do elenco. O Belmonte já cansou de falar isso, o Casares cansou de falar isso. Então, não espere pacotão de reforços, não vai ter pacotão de reforços. O que vai ter, sim, é um pacotão de renovações de contrato. O São Paulo quer renovar o contrato com vários jogadores. Com alguns não quer, como a gente falou do Nicão, né, ontem, mas tem vários jogadores que o São Paulo quer renovar o contrato. Quer ver, ó? O contrato que acaba esse ano. Tem, por exemplo, o Raí Ramos que tá no Ceará. O empréstimo acaba agora no final do ano. O Ceará não decidiu se vai querer ficar mais um tempo com ele ou não. Ele vai voltar pro São Paulo? Vai ficar com o São Paulo? Parece que não tá nos planos do São Paulo. Então mais dinheiro jogado fora. Aí você começa a responder aquela pergunta que o Ramone fez, né? Aonde foi parar o dinheiro? Tá aí, com contratações tipo o Raí Ramos. Aí tem Lisiero. O Lisiero tem contrato até junho e já está negociando a renovação fazendo doce. Já fizeram uma proposta de... Não vou usar o termo fazendo doce, porque eu não sei como que é a negociação. Só sei que o São Paulo fez uma proposta, ele recusou, fez outro, o São Paulo recusou, fez outro. Tá conversando. Aí, além deles, tem 3... Além do Rafael e do... Além do Rafinha e do Luiz Gustavo, né? O Rafinha deve ficar, o Luiz Gustavo também. 3 jogadores que o São Paulo está trabalhando na renovação de contrato. Rafael, Alan Franco e Igor Vinícius. São Paulo está trabalhando na renovação de contrato do Igor Vinícius, Alan Franco e Rafael. São Paulo, a diretoria acha que ainda está dentro do prazo para conversar com eles, está tranquilo, a diretoria está tranquila porque acha que esses caras vão renovar fácil, que eles têm interesse de ficar, acho que a diretoria acha que é uma negociação fácil. Aí tem os caras em fim de contrato, Raí Ramos e Nicão, que já falamos, Mendes e Orejuela, que vão ficar livres nos primeiros meses de 2025, não deve ter o contrato renovado. Aí tem o Jamal Lewis, que está emprestado até dia 30 de junho, o Juan também é emprestado até 30 de junho, o zagueiro, o Longo lá, que está até 29 de agosto, e aí a gente não sabe qual vai ser o futuro desses caras aí, não tem... A gente não sabe o que vai acontecer com esses caras. E tem o Henrique Carmo, que é da base do São Paulo, que também tem contrato até o final do ano que vem, e até agora não se decidiu o futuro dele. Eu acho o seguinte, você renovaria com esses caras aí? Eu vou falar só desses 3, tá? Rafael, Alan Franco e Igor Vinícius. O Rafael, eu acho que no mundo ideal, no mundo perfeito, o Rafael seria um bom reserva. Você contrataria um goleiro nível nota 9, 10 e deixaria um goleiro nota 6,5, 7 como reserva. A gente não vai ter isso. Então o Rafael vai renovar e vai ficar. O Alan Franco, pra mim, foi uma grata surpresa ter que renovar com ele. Melhorou muito. Pra mim, é o zagueiro mais técnico que a gente tem que renovar. E o Igor Vinícius, não preciso falar que vocês sabem a minha opinião. Pra mim, o Igor Vinícius vestir a camisa do São Paulo, você me desculpa, é uma ofensa para a instituição. E
Desculpa. Mas vai renovar com esses caras. Eu queria saber se você renovaria com algum deles. Se você traria o Orejuela, se você traria o Ray Ramos. Olha o nível dos caras que eu tô falando, gente. Olha o nível dos caras que eu tô falando. Por isso que vai renovar com o Igor Vinícius, né? Porque os caras que tem aí, eles contrataram o Orejuela e o Ray Ramos, velho. O Igor Vinícius e o Cafu, perto desses caras aí. E aí, sobre a dívida. O São Paulo acumulou um déficit, né? Déficit é quando você gasta mais do que arrecada. 191 milhões entre janeiro e setembro. A dívida cresceu de 666 milhões para 886 milhões de reais. Sabe quem divulgou isso? Um membro do Conselho Fiscal do São Paulo, que não divulga balancete, e foi divulgado, esse documento foi divulgado pelo Alexandre Gebrecht, que é aquele historiador que eu sempre falo dele, que tem aquele projeto super bacana. E aí, esse parecer é do dia 18 de novembro, foi assinado pelo conselheiro Paulo Afonseca de Barros Faria Neto. É um relatório complementar, que muito mais vago, um parecer bem mais vago, complementar um parecer bem mais vago que foi divulgado pelo Conselho Fiscal 4 dias antes. Aí, nesse documento, esse cara aí, esse conselheiro, Paulo Afonseca, revela uma preocupação com o endividamento. Aí, abre aspas, é quase o dobro, o cara que falou isso, o cara lá de dentro do São Paulo, não é uma opinião, é uma informação que vem de um cara de dentro do São Paulo, um conselheiro do São Paulo, abre aspas, é quase o dobro do orçamento anual da instituição. Quase o dobro. A dívida é quase o dobro do que o São Paulo arrecada. Aí ele fala que a previsão de receita de 108 milhões com as vendas de atleta foram só de 73, e aí teve despesa com pessoal, direito de imagem, 30 milhões acima do orçamento. O São Paulo tem uma das folhas, acho que a 8ª folha salarial mais alta do Campeonato Brasileiro. Só para você ter uma ideia, 191 milhões de déficit. No ano passado também teve 62 milhões em 2023. E aí, só para completar, que eu acho que uma coisa está automaticamente ligada na outra. Foi divulgada hoje uma pesquisa Datafolha, que a torcida do Palmeiras passou a torcida do São Paulo, né? Que agora é Flamengo, Corinthians, Palmeiras, e depois São Paulo caiu para o 4º lugar. Eu acho que se fizer outra pesquisa pode dar, porque tá ali parelho, né? Só que sabe de que é a culpa do Palmeiras ter ultrapassado o São Paulo? Desses caras que afundam o clube, que afundaram a instituição nos últimos 15 anos, que destruíram a instituição, que trabalharam tanto para ter uma dívida de quase R$1 bilhão. Esses caras que são os culpados. Porque não é, o São Paulino não deixa de ser São Paulino, só que você não consegue atrair mais a criançada de hoje. Você acha que tem algum moleque, você que tem filho, ou conhece um moleque de 8, 9 anos, que o moleque vai na escola, você acha que ele quer ser São Paulino, esse menino? Com todo mundo zoando ele, o palmeirense, o corintiano, você acha que o moleque desse quer ser São Paulino? Então a culpa dessa queda de posição do São Paulo é de vocês, que destruíram o clube, que deixaram o clube com essa dívida de quase R$1 bilhão, de 886 milhões. A gente não tem culpa nenhuma. Nós continuamos aqui, os torcedores continuam aqui. Aí você tem o Palmeiras, que é bem administrado, que é administrado de uma maneira profissional, porque tem muito profissional lá dentro, não tem amador, não tem como tem no São Paulo, é administrado de uma maneira correta, profissional, e tá aí colhendo os frutos já faz tempo. Pessoal, no vídeo de ontem a gente falou sobre alguns jogadores, né? O Nicão que não vai renovar, o Rafinha que deve ficar, e a decisão de graça da Copinha, que vai ser, a Copinha não, da Copa do Brasil, que vai ser no Morumbi, vou deixar na janelinha. E falamos do Wendel também. O Wendel é o seguinte, o Corinthians entrou na briga, mas, segundo as informações, de uma maneira bem agressiva, e os caras do São Paulo continuam iludindo a torcida, enganando a torcida, que temos esperança, conversamos com ele. Eu não sei você, eu não caio nessa, mano. Eu só acredito quando o cara assinar o contrato, fala, escolhi o São Paulo, abri mão disso e daquilo. Eu só espero que não deem metade do estádio pro Wendel jogar no São Paulo. Porque a justificativa é essa, né? A gente vai apresentar um projeto bom pra ele. Quero ver que projeto é esse. O projeto é você ganhar R$1 milhão por mês e ter um contrato de 6 anos. Aí, esse é o tipo de projeto que o São Paulo oferece pros jogadores. Eu vou deixar, tá? Na janelinha pra vocês o vídeo de ontem. Deixa eu falar, hoje vai fazer, amanhã não vai ter vídeo, amanhã vai ter um evento do The Team Legends lá em Santana do Parnaíba, eu vou lá.
Eu ia jogar, mas do jeito que eu tô com a perna aqui, não consigo nem andar, vou lá ficar sentado na arquibancada assistindo o jogo. Então amanhã não vai ter vídeo. Eu vou fazer o pré-jogo aqui já hoje, tá? Histórico do São Paulo, Grêmio e São Paulo jogam no domingo, 4 da tarde, lá na Arena do Grêmio. Histórico do confronto, 97 jogos, 37 vitórias do São Paulo, 28 empates e 32 vitórias do Grêmio. O São Paulo fez 123 gols e sofreu 107. O Grêmio tá numa fase complicadíssima, numa situação complicada, empatou com o Cruzeiro, tá nas últimas posições. Vocês lembram que no ano que o Grêmio foi rebaixado, ganhou do São Paulo, naquele gol que o Volpi tomou do meio de campo por cobertura, lembra? Tá em 14º lugar com 41 pontos. Tem 11 vitórias, 11 empates e 16 derrotas tem o Grêmio. Fez 41 gols e sofreu 45, saldo negativo de 4, só 39% de aproveitamento. E aí, um assunto já chato que eu quero falar com vocês, não sei se vocês chegaram a ver a entrevista coletiva do Renato Gaúcho ameaçando o jornalista, falando que jornalista tem filho na escola, que a torcida sabe onde o jornalista vai. E aí isso gerou uma repercussão danada, né? Porque os jornalistas ficam indignados, né? Ficaram indignados, e acho que com uma certa razão, porque o Renato Gaúcho é o típico mimadão do futebol, né? É o paparicado que deve ter um monte de puxa-saco também, que ele não aceita crítica. Você criticou o Renato Gaúcho, ele vira uma fera. Você pode elogiar, fazer 10 elogios. Na crítica que você faz, ele é agressivo, ele responde mal e tal. E aí, só que o que eu queria falar com vocês é o seguinte, aí surgiram os comentários, porque toda vez que tem uma polêmica, um tipo de polêmica dessa, porque ele falou, né, não é ninguém que tá aqui nessa sala, os jornalistas, e sempre tem um grupo de jornalistas que começa a atacar os influenciadores, ou que eles chamam sempre de uma maneira pejorativa, né? De blogueiro, de youtuber, de influencer, sempre de uma maneira pejorativa, nunca é enaltecendo o trabalho, sempre de uma maneira pejorativa. Como se o jornalista todos fossem éticos, não tivesse jornalista picareta, não tivesse jornalista vendido. Não, eles falam como se o jornalista fosse uma classe acima do bem e do mal. E eu fico muito irritado com isso, porque eu me considero os dois. Eu sou jornalista e também a gente tem um canal, sou youtuber, não sei se eu sou youtuber, tenho um canal no YouTube, então eu sou youtuber. E eu fico muito indignado com essas generalizações. Então a mídia alternativa é um lixo, porque tem um outro imbecil vendido, que fala um monte de bobagem, que não tem responsabilidade nenhuma. Então todo grupo de mídia alternativa é picareta, bandido e safado. Aí o jornalista, você não pode generalizar o jornalista também, porque não são todos que são picaretas. Tem muitos jornalistas semi-analfabetos, jornalista esportivo, tem muitos semi-analfabetos, que eu trabalhei com esses caras, semi-analfabetos, que não sabem escrever, que não sabem português. Eu trabalhei com um monte. E tem um monte de picareta também, um monte de vendido, um monte de picareta, um monte de jornalista que aceita dinheiro de dirigente, tem um monte. Só que não são todos, então não generalizo. O jornalista, não, eu sei que não. Eu sei que tem muito jornalista sério, tem muito jornalista correto, muito jornalista de caráter, assim como na mídia alternativa também. Então essa coisa, primeiro esse jeito pejorativo de você tratar a mídia alternativa já me irrita profundamente. E outra coisa, generalizar não cabe para nenhum dos dois lados. Não pode generalizar, senão você coloca todo mundo no mesmo balaio. Quer ver? Aí o Renato Gaúcho fala assim, porque vocês da imprensa... Aí eu vi um programa esportivo, tava vendo, que eu não sei o nome, não guardo o nome dos caras, e um cara tava falando, quando ele generaliza desse jeito, ele tá colocando todo mundo no mesmo balaio. Vocês fazem a mesma coisa com a mídia alternativa. Vocês generalizam do mesmo jeito. Vocês não separam um do outro, o joio do trigo. Vocês generalizam. Aí quando generaliza com vocês ficam bravinhos. Porque se você critica a imprensa, os caras ficam revoltados. Tem muito jornalista que fica revoltado, que não aceita a crítica. Então eu acho que tem influencer, ou blogueiro, ou youtuber, picareta, safado, vendido, tem um monte. Mas tem muita gente séria na mídia alternativa, que faz um trabalho correto e digno. E tem muito picareta no jornalismo também, semi-analfabeto que se acha o dono da razão, um monte de torcedor de microfone, a gente sabe que existe isso, sem ética nenhuma, sempre agindo do lado passional. Então, mas tem muito jornalista bom, muito jornalista sério, a grande maioria. Jornalista sério, jornalista que com ética, com caráter. Desculpa
pro desabafo, tá, gente? Porque eu fico muito indignado com essas coisas. Eu fico muito indignado com esse jeito pejorativo que a mídia alternativa é tratada. E aí, muitos desses jornalistas picaretas entram na internet pra tentar fazer o que a gente faz. E não conseguem. Aí ficam mais putos ainda com a gente. Aí falam mais ainda mal da gente. Então... Não devia nem falar desses caras, né? Devia só enaltecer os bons jornalistas, os caras bacanas. Eu conheço centenas de jornalista legal, de caráter, com ética, e conheço um monte de picareta também. E na mídia alternativa é a mesma coisa. Torcedor do São Paulo, o tricolor paulista aí amanhã entra em campo aí depois desse período todo aí. Sem jogar, né? O São Paulo aí amanhã tem que jogar, né? Diante do Grêmio. E na minha opinião, pessoal, o São Paulo é favorito aí. O Grêmio que vem passando por um momento de dificuldade sim, de se elogiar a atuação que vem tendo no São Paulo, né, pessoal? Lembrando, né, que o São Paulo não fez contratações de luxo nessa temporada, né? Não fez contratações de peso e que assim agora fazer contratações aí para que anime mais a torcida, né? A torcida é movida a isso, a novos jogadores, a novos ídolos aí, para que assim possa comprar camisa, ir ao estádio para ver o jogador, né? Ver jogada diferente. Esperamos aí que o Júlio Casares aí presenteie a torcida aí com novos jogadores. Tem também essa questão do Rafinha, né, que fica aí, às vezes até atrapalha aí a diretoria, né, porque de vez de contratar outro jogador tem que renovar com o Rafinha. E deveria sim abrir as portas para novos jogadores, né? Então amanhã, e você está confiante na vitória do São Paulo, deixa aqui seu palpite. Vamos lá, pessoal, para mais informações do SPFC. Diretor do São Paulo admite interesse em Marlon. Diz que aceitaria troca com o Cruzeiro. A diretoria do São Paulo não fecha as portas para a contratação de Marlon, né, do Cruzeiro, que neste ano hein, chegou a ser alvo de clube antes do acerto, né, da renovação do contrato com a Raposa. Em março, né, o Wendel do Porto continua como a primeira opção do clube para o setor. Segundo Carlos Belmonte, o tricolor tem essa dificuldade aí em dinheiro, né? Mas aí aceitaria uma negociação de troca com o clube, né, mineiro por algum atleta do seu elenco. O dirigente revelou, inclusive, que já teve esse papo aí, né, com Pedro Lourenço, aí, investidor da Sociedade Anônima aí, do futebol, né, do Cruzeiro. A gente acha o Marlon um grande jogador, está no nosso trabalho de scout aí, mas é um jogador que, para ser essa posição, jogar nessa posição, né, que o São Paulo atualmente precisa, né? Do ponto de vista financeiro, né, o São Paulo não tem valores aí, pessoal, para comprar o jogador, mas que assim negociar em troca de algum jogador. E você aceitaria a troca aí do São Paulo aí com o Marlon? Deixa aqui sua participação, muito interessante nessa negociação. Tem alguns jogadores do São Paulo que não estão fazendo muita coisa, ficaria como a luva, né, no SPFC a chegada do Marlon. Deixa aqui sua participação, se for novo aqui, é um prazer receber aqui, nos apoia deixando seu like, logo estou de volta aí trazendo mais informações do São Paulo.